Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, a riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima, você é corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá no livro de 1 Reis, capítulo 14, no versículo de número 6. Muito obrigado você que tem compartilhado, você que tem dado um gostei para nós aí. Você que tem inscrito no nosso canal, muito nos fortalece, você não imagina o quanto nos fortalece. Você que também compartilha os nossos vídeos, gente. É muito importante o seu compartilhamento, ok? Você que não se inscreveu, me ajuda aí, gente. É muito fácil, clicou nas letrinhas azuis, que é o link, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático. 1 Reis 14, versículo de número 6. Sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família, ok? Lá no versículo 6 diz assim: sucedeu que ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Jeroboão, o filho dele ficou doente. Primeiro, Jeroboão, o profeta Aias, é esse mesmo profeta que profetizou que ele seria rei, coisa que nunca se imaginava, e ele subiu ao trono. O Senhor exaltou ele de tal maneira. Só que nunca mais ele buscou o Senhor, nunca mais se lembrou de Deus, tá? Precisou, olha só, o Egito vir contra o reino dele, arruiná-lo. Seu filho Aias estava, seu filho Aias é o profeta, Abias estava reinando, olha só que ele ficou doente, e agora que ele está doente, tá? Uma preocupação do rei, pede a sua esposa, lembra do profeta Aias, né? Aquele que profetizou o seu triunfo, a sua exaltação. Ele agora lembra dele, só que ele está em desobediência, né, com Deus. E como ele iria, o profeta, em desobediência? Aí ele pensa o seguinte, fala com a mulher dele: olha, você se disfarça como uma qualquer, não vai como rainha não, vai vestida, né, uma roupa diferente, coloca lá umas coisas diferentes na cabeça e tal, e você vai lá dessa maneira, disfarçada. E o profeta já estava idoso, estava cego, porque a catarata já tinha tomado conta dos seus olhos, né? E ele não enxergava. Mas antes dela chegar lá, quando o rei já falava para que ela fizesse isso, e fosse até o profeta, o Senhor já estava revelando a Aias, dizendo: olha, a mulher de Jeroboão vai vir disfarçada a você. E a palavra que você vai dar para ela é que, uma palavra dura, é que o filho dela vai morrer quando ela retornar para casa. Ela chegar na porta do palácio, o filho vai morrer. E vai ser o último enterro que vai ter direito. E todo o povo vai chorar, e vai ter o último enterro dignamente, vai ser do filho dele. Mas por causa da idolatria dele de pecar e levar o povo a pecar, ele então não vai ter mais enterro. Ou seja, os homens que caírem ali mortos no seu reino, cães vão comê-lo, olha só. E o que cair fora do reino, as aves de rapina comerão. Então, quer dizer, não vão ter dignidade, tá? Urubus vão comer, não vão ter dignidade de ter um enterro. Tal vai ser a ruína do seu reino. Então, queridos,
eu aprendo algumas lições aqui. E assim que se cumpriu, né? Ela vai disfarçada até ele e ele fala, olha, eu tenho uma palavra dura. O versículo 6 que nós lemos aqui. Para você, por que você está disfarçada? Com quem diz? Você pensa que você engana quem? Então aprenda algumas lições aqui. Tem gente que esquece de Deus, né? Quando a coisa está boa, quando está no reino, quando está triunfando, quando venceu, quando alcançou, conquistou a casa própria, conquistou o emprego que queria, conquistou o casamento, né? Um relacionamento, conquistou uma posição no seu emprego, conseguiu montar sua empresa, está sendo bem sucedido, esquece de Deus. Está com saúde, esquece de Deus. Olha que Deus havia profetizado para esse homem triunfo, coisa que nunca ele teria chance. Deus deu oportunidade a ele, mas nunca mais buscou o Senhor. Só lembra de Deus agora. E nem assim tem coragem, né? Não há arrependimento nele, embora ele está buscando a Deus, olha só. Mas ele manda a mulher ir, disfarçada ainda. Então, a gente pensa que engana a Deus, não engana. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana, né? Os seus profetas Deus revela. E ela pensa que enganar o representante de Deus ali, né? E ele pensou, o rei também, não conseguiu. E a palavra foi dura para ele, por quê? Por causa da idolatria. Cuidado com a idolatria. Eu aprendo isso daqui. Deus é um dos pecados que mais abominável para Deus é a idolatria. É esculpir imagem e se curvar diante de imagem. É isso que Deus está revoltado com ele aqui. Porque uma imagem nada é feita por mãos humanas. Eu sempre digo assim, se a imagem tivesse poder, você deixava ela no pasto, o que acontecia? O mato não crescia em volta, a chuva não ia desbotá-la, o sol não ia, né, fazer o mesmo, desbotá-la. Ela cuidava de si e do que está ao redor. Não tem poder. A Bíblia diz que a imagem não tem poder. Tem olho, não vê, tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve, tem mãos, não apalpa, tem pés e não anda, ainda precisa ser carregado em procissão. Está escrito, Salmo 115, pega lá e vai ler. Tá? E se torna semelhante a ele, todos quanto fazem, tá? E se curvam perante ela. Então, oh meu Deus, os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é esse, Deus condena. Deus diz, amar é Deus sobre todas as coisas, está escrito lá, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu ser. Não farás para ti mais semelhança alguma do que está em cima no céu, na terra e nem debaixo da terra. Não adorarás e nem pregará culto diante dela, eu sou o Senhor, está escrito lá, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a primeira, segunda, terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Faço, olha só, misericórdia até 1000 gerações dos que guardam os meus mandamentos. Então Deus é longânimo, mas ele castiga por causa de quê? Para o bem. Então Jeroboão está sendo castigado aqui. Olha só, com a morte do príncipe, do seu filho, aquele que já estava reinando. Ao invés dele ir lá e se arrepender dos seus pecados, não, ele manda a mulher ir. Tá? E ele sabia que aquele homem era um homem de Deus, que foi um homem que justamente, né, disse para ele que ele seria rei, coisa que nunca imaginava, como eu disse. Ele sabia que ele era um homem de Deus, mas ele sabia que estava na desobediência. Então eu aprendo lições aqui que são essas. Olha só vai buscar Deus quando está doente, e mesmo assim não se arrepende. A palavra foi dura para ele porque faltou arrependimento. Se ele tivesse arrependido. E agora eu aprendo outra lição, tá? Tem gente que primeiro falei que se esquece de Deus, só lembra da dor, né? A segunda, ele não se arrepende, não há arrependimento, embora está buscando o homem de Deus, está buscando a Deus, mas vias escondida, né?
tentando ludibriar, enganar. E a terceira é o que você pratica. Olha só, você leva os outros a praticar. O bom exemplo muda a vida de pessoas, mas o mau exemplo destrói a vida das pessoas. Destrói a sua família. O bom exemplo vai fazer com que pessoas sejam animadas, né? Tenham esperança, mas o mau exemplo vai fazer com que pessoas sejam arruinadas, famílias sejam arruinadas, relacionamentos sejam arruinados. Então, cuidado com o seu mau exemplo. O rei Jeroboão aqui está dando um mau exemplo, pecando com idolatria e levando o povo a pecar, porque quando nós estamos em evidência, nós somos exemplo para os outros. Há pessoas que estão te olhando, né? E ele estava em evidência, ele era o rei. Os atos dele levavam outros a fazer igual. O exemplo tem que vir de cima, né? Você é um pai de família, você tem que dar bons exemplos. Não adianta você falar, meu filho não fuma, mas você está fumando. Meu filho, bebida não presta, você está bebendo. Meu filho, droga não presta, você está usando droga. A escolinha vem, né? Aí quer ensinar que ele não mente, mas você está mentindo. Quando chega um cobrador na sua porta, fala que eu não estou, não. Oh, meu Deus, me ajuda aí. Né? Ou num telefonema, alguém está querendo falar, atende lá o celular, eu queria falar com o fulano. Ele não está aí não. Ele deixou o celular aqui e saiu, um exemplo. Né? E a pessoa está ali, está ensinando a mentir. Está ensinando a passar perna nos outros, quando faz dessa maneira, né? Então, o mau exemplo vai... Olha só, o que você pratica de errado, de mal, você está sendo exemplo para os outros. Pode perceber, a estatística é comprovada. A maioria, toda regra tem exceção, mas é comprovado que 80% praticamente de filhos de pais separados acabam separando. Olha só como que o exemplo vem, né? Toda regra é exceção. Eu estou casado o dobro do casamento dos meus pais. Eles foram casados 18 anos, divorciaram. Eu tenho 36 de casado. Toda regra tem exceção. Mas 80% dos casos, né, imitam os pais. Isso é em tudo. Em tudo. Se o pai e mãe não estudou, 80% dos filhos não querem estudar. Tá? E às vezes, o pai não estudou porque não teve condição, é diferente. Né? O filho reconhece, se tivesse oportunidade, eu teria estudado, meu filho. A mãe fala a mesma coisa. Mas quando tem oportunidade, a mãe e o pai não estudam, está dando exemplo para o filho não estudar. É igual falar, vai para a igreja, mas a pessoa não vai. Vai para a escola dominical, meu filho, mas ele mesmo não vai. Ela mesmo não vai. Filho, vai? Não vai. Não, a igreja é bom, mas aí está metendo pau lá no pastor, em casa, falando mal da irmã do ciclo de oração, falando mal da líder da união feminina, está falando mal do líder dos homens. O filho está escutando, a filha está escutando. Né? Está dando mau exemplo. E está desanimando pessoas com seus maus exemplos. Então, cuidado. Tá? Isso respinga nas pessoas. É o que aconteceu na vida de Jeroboão. Respingou em toda a nação. E toda a nação estava na idolatria. E Deus precisava agora corrigir. Ele é todo poderoso. Nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu falo isso. Amém? Recebe aí. Eu quero orar por você. Para que Deus te abençoe. Tá bom? O próprio Filho de Deus, quando veio à terra, a Bíblia diz que ele aprendeu obediência. E obediência até a morte e morte de cruz. Então vale a pena obedecer, mas Deus o exaltou sobremaneira. Quando ele aceitou a crucificação, né, a tortura, ser chicoteado, coroa de espinho, tudo isso ele passou para glorificar o nome do Pai. Que era o plano de Deus para ele, do Pai para ele.
para salvar a humanidade. Ele aceitou esse desafio. E o Pai o exaltou sobremaneira, dando o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E um dia todo joelho terá que se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não adianta querer comparar com Jesus, né? Alguém nessa terra que não tem igual. Ele é Deus. Não tem igual. Você querer comparar, você vai querer colocar a pessoa como Deus também. Deus não divide a sua glória. Amém? Então, pelo amor de Deus, gente, eu falo com amor. Falo porque eu te amo. Eu também já andei errado no pecado. Quando estava na cegueira espiritual, na idolatria, né? Na fornicação, nos vícios. Fumei, bebi. Mas graças a Deus, quando eu tive um encontro com o Senhor, conheci a palavra. Quando o profeta, que é o próprio Jesus, a sua palavra, que é a maior profecia, se apresentou para mim, eu aceitei essa palavra no meu coração e procurei melhorar a cada dia, e vou procurando melhorar a cada dia. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu quero ser melhor do que estou sendo hoje. Amém? Então Deus te abençoe. É isso que Deus se agrada, é do arrependimento, reconhecimento do seu pecado e mudança de direção. Essa é a verdadeira conversão, quando se muda de direção, entende o que é pecado e deixa o pecado para agradar o Senhor. Quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, na tua presença eu coloco essa vida que está recebendo café com Deus. Também, ó Pai, oro pela vida, ó Deus amado, da Rosa Maria e família, aqui da nossa rua, aqui próximo Eduardo Jordão, porque eu fui criado, aliás, né? Chamada Rua do Asilo. Toma nas tuas mãos Emília Gonçalves e família lá de Portugal, onde vieram os meus avós aí paternos. Também oro, Senhor, pela Bebel Freitas e família, pela Silene Maria da Silva e família, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Oro pela Marina Bittencourt e família de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Oro pelo Mauro Flauzino, também, ó Deus, e família, pelo Rogério Gutenberg e família, lá de Salvador, Bahia. Eu oro também, Pai, pela vida da Rosângela Alves e seu filho, José Gabriel Alves Tinoco. Ela nos deu boa notícia aí, falando que o menino dela foi transferido de emprego, está num lugar agora no meio de pessoas abençoadas. Estávamos orando, né? Porque o lugar que estava era um lugar tenebroso. O Senhor tem respondido as nossas orações, obrigado. Toma a Renata de Viés nas tuas mãos, ela e família. Eu oro também, Pai Santo, pela Lindinalva Bassani e família lá de Embu das Artes, São Paulo. Também oro, Senhor, pela vida da pastora Rosaura Marques, sempre nos acompanha aí, ela e família. Alcina Lúcia, minhas primas, Pai. Toma nas tuas mãos a vida da Alcina, abençoando em todas as áreas, meu Pai, o financeiro dela também, a família em geral. A Yolanda Pinho, dando força, curando a tua filha, dando um renovo. Oro, Pai, também pela Camila Vilela, Reinaldo Martins. Estaremos juntos no dia de hoje, querendo Deus, ali em Copacabana, Rio de Janeiro. Em especial, oro pela sua filha, Júlia Vilela. Oro pelo Jorge Luiz Rodrigues e família. A Nelma Comaru e família. Nelma lá de Pernambuco, filhos e netos. Oro pela Eliana Guerra e família, sempre curtindo nossos vídeos. A Ivone Rodrigues da Cruz, do ciclo de oração, de família, que pede oração pela sua filha, que vai passar por cirurgia, Andréia. Também, ó Deus, a Marilda Simões Nunes e família, DJ Ronaldo Pitbull. Todos os nossos vídeos ele comenta, agradece. Te louvamos, Pai, pela doutora Ana Beatriz, Deus amado, defensora pública na nossa cidade aqui. Vida dela, guarda, Senhor, na redoma do teu poder. Oro pela minha filha Vanessa Loureiro, a causa dela. Oro também, Senhor, pela Elisângela
Aparecida e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo aí, vamos compartilhar bastante, hein? Me ajuda.